Olá, vamos a mais um encontro sobre saúde. As relações abusivas são definidas como aquelas que estão presentes em abusos físicos e emocionais, como necessidade de controlar ou manipular o outro através de jogos de poder envolvendo ameaças, vitimização, entre outros comportamentos nocivos. No relacionamento abusivo, a pessoa nunca tem estabilidade. Ou é tudo ou é nada. Relações abusivas é o tema da nossa entrevista com a psicóloga doutora Patrícia Mello. Doutora, obrigado por vir aqui falar deste assunto tão importante. O abusador, ele tem consciência das ações dele? Eu posso dizer que nem sempre, né? Da mesma forma que quem é abusado também está doente, o abusador também é uma pessoa que não tem uma saúde mental estabilizada. Não é isso? Então, muitas vezes ele já traz consigo mesmo uma história de vida que transcende a própria vida dele. Então, ele já recebe isso de um aspecto familiar, ele já constitui um transtorno de comportamento e isso ele não entende que é um problema. Ele vai tendo a necessidade de humilhar, a necessidade de controlar o outro e ele busca uma personalidade que também precisa emocionalmente dependente de uma relação mais forte. Então, acontece de uma maneira tão natural que ele não sabe que isso é um problema, mas muitas vezes existe uma perversão, uma necessidade, ele sente que ele é assim e não procura ajuda. Então, em alguns momentos, ele sabe que ele é assim, mas em muitos outros momentos, ele não tem essa consciência. É do natural dele. Então, eu não sabia dessa parte, a gente sempre escuta falar tanto sobre relacionamento abusivo e no foco só para a vítima, né? Que a vítima não sabe que está vivendo, mas olha só, o agressor muitas vezes também não sabe. Então, eu te pergunto, vamos para o lado do agressor. Como ele pode identificar quem está assistindo a gente e é um agressor e não sabe que está sendo abusivo no relacionamento? Qual que é o sinalzinho para ele procurar uma ajuda? O agressor, ele tem a necessidade de diminuir o outro para se sentir mais forte. O agressor, ele precisa do controle, ele se sente ameaçado por ciúme, ele se sente ameaçado da roupa da companheira, do companheiro, ele se sente ameaçado do mundo, uma necessidade de controlar o tempo todo. Então, ele se sente inseguro, ele é muito arrogante, prepotente, ele tem uma necessidade de se permanecer no convívio entre os amigos, ele brinca demais, ele humilha, ele se sente fortalecido quando ele está num momento onde ele prevalece as suas próprias ideias. Então, a pessoa assim, ele não está percebendo que isso está humilhando uma outra pessoa, está diminuindo a outra pessoa. Então, fique atento a essa condição de que você pode estar prevalecendo ao outro e humilhando e diminuindo a outra pessoa. Isso é muito importante ele perceber. Agora, olhar para aquela pessoa que realmente importa, que é aquela pessoa que está sofrendo, que é a vítima, que muitas vezes tem medo, muitas vezes tem vergonha, insegurança de admitir que vive um relacionamento abusivo. A primeira questão que nós analisamos, aquilo que é transgeracional, aquilo que se recebe dos pais, dos avós, aquilo que se repete na família e realmente aparece nos relacionamentos. Então, nós olhamos muito o lado da mulher, o quanto a mulher passa por períodos e gerações de desconforto, de humilhação e hoje ela está vendo o papel que ela pode estar encontrando. Mas muitos homens também estão em relacionamentos abusivos e as mulheres também acabam dominando a relação. Então, vamos olhar para quem é dominado. Né? O que você entende de ser humilhado na relação? O quanto você se diminui para prevalecer um relacionamento. E é muito difícil, porque um relacionamento, você pensa nos filhos, quando tem filhos, você pensa na condição financeira, na dependência emocional que você tem e na incapacidade que você acredita não ter para enfrentamento da vida. Então, essa pessoa precisa ser cuidada, porque ela está se colocando
colocando em situação de abuso no relacionamento. Você falou muito das relações que vêm, né, da família, da criação. Como não criar um abusador, então? Nós, que somos pais de crianças pequenas, como moldar esse caráter para que lá no futuro ele não faça alguém sofrer? Muito boa pergunta, Ana. Eu, particularmente, faço estudos com inteligência emocional. É muito importante que a família entenda a importância do seu papel na participação e na influência do crescimento da criança. Desde o desejo de ter o filho, desde a gestação, do parto, de todos os primeiros anos de vida, com 5 anos de idade nós temos aí quase 80% da formação da personalidade de um ser humano. A responsabilidade da família é imensa, a necessidade que se tem de desejar, de amar, de criar a empatia, de dar exemplo, porque a criança aprende na imitação muitas vezes, né? Aliás, o tempo todo. Então é muito importante essa questão da família ter um olhar da criação dos seus próprios filhos, né? Então, apenas com a vivência, não é só com a fala, mas a maneira como você fala e vive com a criança, aquele amor que você tem a necessidade de mostrar para os filhos. É assim que a criança vai se colocar no próprio lugar, no lugar do outro, e aí sim ela vai ter empatia, amorosidade e, consequentemente, vai ter várias relações saudáveis e não de relacionamentos abusivos. Então, desde criança, você percebe o quanto a criança ela convive no grupo. Então, é importante lidar com a inteligência emocional, com a empatia, com a amorosidade. E aí sim você está criando uma pessoa, um ser humano mais adaptado na sociedade e com ele mesmo. Então, atenção, pais machistas, que tem muitos, né? Que ainda mais quando tem menino, né? Que muitas vezes faz essa diferenciação. É importante ser exemplo, ter cuidado com as palavras, com os comentários, com as ações, para não interferir no futuro emocional aí da criança, né? Nós entendemos, aqui no Brasil, nós vivemos um resultado de várias etnias, de várias religiões, de vários pensamentos diferentes, mas o pensamento único é a formação moral da criança, que começa a vida inteira, desabrocha aos 2 anos de idade, naquilo que pode, o que não pode, tira a mão daí, como que você vive na sociedade. Então, a família tem uma responsabilidade muito grande. A formação sistemática, que a escola também, os educadores fazem parte dessa reflexão, dessa maneira de apresentar para as crianças, para os adolescentes, refletirem sobre seus comportamentos para que não aconteça relacionamentos abusivos. Isso é muito importante. A escola também faz parte dessa formação moral que a gente entende que as relações sociáveis devem ser saudáveis. Onde que esses relacionamentos abusivos geralmente acontecem, doutora Patrícia? Os relacionamentos abusivos começam a aparecer na própria formação de cada um e nas escolhas. Então, o abusador, ele vai escolher a pessoa que ela tem uma tendência a ser protegida, ela tem uma tendência a buscar uma codependência emocional. Então, eles aparecem na formação da personalidade de cada um de nós e se reforçam e são mais intensos nas escolhas pessoais e no diálogo, na falta de atenção para com o outro. E assim, quando começa todo o relacionamento. E aquela pessoa que está vivendo esse relacionamento abusivo, que não sabe ou sabe não tem coragem de sair, quais os problemas, o que pode acontecer com ela emocionalmente, fisicamente, moralmente, como que essa relação tão tóxica pode atingir a vida dessa pessoa? Um relacionamento abusivo deve ser identificado na maneira como as pessoas conversam, no silêncio, na ausência do diálogo, naquela maldade que a pessoa tem para com o outro, na falta de importância que o outro dá para o seu parceiro ou parceira. Então, a pessoa tem que identificar que isso pode causar ansiedade, pode causar irritabilidade, agressividade, depressão, ideação suicida. Então, você tem que entender que é muito sério. O abuso nas relações vai levar a pessoa a situações
muito precárias, de isolamento social. Então, você tem que identificar e procurar ajuda para que você entenda que você está num relacionamento abusivo e que você pode melhorar essa situação ou, infelizmente, sair dessa relação abusiva. Amor ou abuso? Como identificar se você está em um relacionamento abusivo? Nosso bate-papo com a psicóloga doutora Patrícia Mello pode ajudar você ou alguém que vive um relacionamento abusivo. Aproveita então para compartilhar a entrevista. Doutora, você falou que a pessoa pode até tentar se matar por causa de não conseguir sair desse relacionamento. Então, para quem está assistindo a gente e sabe que alguma amiga, alguma parente, alguma conhecida está vivendo um relacionamento assim, mas não consegue se despertar, como ajudar? Muitas vezes o amigo, a amiga, ela não vai te ouvir, porque ela está tão dependente dessa relação abusiva que ela não dá importância na sua fala. Fale de uma outra forma, encaminhe para um profissional especializado. Esse profissional da área da saúde vai estar falando de uma maneira que ela possa identificar e que ela possa entender que ela está numa relação abusiva. É difícil, sim, porque demanda uma série de situações financeiras, emocionais, as crianças e tudo mais. Mas é importante que essa pessoa tenha acolhimento. A palavra mais importante que você pode dar para uma amiga, um amigo, é o acolhimento. É saber ouvir, não dar tantas sugestões para que depois não sobre para você que ainda não tem a capacidade ou a especialidade de falar com ela. Então, encaminhe para um especialista. É dar um ombro amigo, mas dar a direção correta, né? Na direção correta. E para quem, finalizando agora, eu quero que você deixe um recado, doutora Patrícia, para aquela mulher que precisa, mas não consegue, que está ali assistindo a sua entrevista e aquela palavra vai fazer ajudá-la a sair e seguir em frente num outro relacionamento, uma outra vida, tendo liberdade. Eu acredito que nós somos muito especiais. Cada ser humano é muito especial, é algo divino, é único, somos únicos, não tem ninguém igual a você. Você é extremamente especial. Busque entender a sua autoestima, busque entender a sua forma de viver, se qualifique, busque autoajuda, né? E busque alguém que possa direcionar você ao melhor caminho para a autorrealização. Valorize cada dia do seu dia, cada hora do seu dia, se busque de uma maneira saudável, se valorize. Você é especial e você merece ser especial. Que recado mais lindo, que ajuda importante que você está dando com essa entrevista, viu, doutora Patrícia? Muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendemos que os relacionamentos abusivos são marcados por controle, manipulação e até agressões. Então ajude alguém, compartilhe este conteúdo e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau!